Oi, gente, meu nome é Lorena e eu vim aqui com o EquiQuest, o primeiro episódio com um cavalo em foco. Eu trouxe como nosso primeiro convidado o Thiago e eu queria saber se ele podia nos apresentar pra gente um pouquinho. Olá, tudo bem, Lorena? Prazer estar aqui com você. Prazer estar sendo o primeiro, né? O nosso E cobaia. sou o Thiago Azinelli, sou especialista em adestramento clássico. Então, para quem não conhece, é aquela onde o cavalo parece que dança, assim, sabe? Então, para o leigo, né? Aquele que nunca. Estamos aqui para isso, para tirar as dúvidas que o pessoal tem sobre o cavalo, sobre algumas categorias, e é por isso que eu trouxe você do adestramento. Eu trouxe algumas perguntinhas assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você chegou no adestramento, a sua função no adestramento hoje em dia. É muito importante também falar pra gente. Legal. O adestramento surgiu na minha vida por causa do meu pai, né? Meu pai sempre gostou de cavalo e tal. E um dia, sem saber de nada, ele comprou um puro sangue lusitano. Hum, E aí, a partir daí, começou a gerar o interesse pelo adestramento. Até então fazia salto, e depois desse cavalo que eu fui em busca de entender o que era o adestramento, que era o para que aquele cavalo existia, né? Pelo menos era o que a gente achava naquele momento. uhum. E aí fui me especializar nisso, e a partir dos 12 anos eu fui me especializar por aí. Nossa, É, novo. super, Meu Deus do céu. super, super. Thiago também, ele hoje em dia é o nosso diretor de adestramento aqui no Paraná, né, Thiago? Tá fazendo um papel Estou muito bom. Estou diretor por essa gestão, 2025, 2026, por enquanto estou diretor, né? Ai, que bom. Então tá, Thiago, eu vou chegar aqui e pegar as perguntinhas que a gente preparou, que normalmente o pessoal tem sobre o adestramento. Eu acho muito importante tirar essas dúvidas, porque adestramento é muito diferente do salto, como também muito diferente dos três tambores. Eu acho que você é a pessoa que vai poder esclarecer um pouco pra gente. Eu tenho aqui 5 perguntas. Ok. Então, a primeira é: o que é o adestramento e como são julgadas essas provas de adestramento? Se você puder explicar pra gente um pouquinho. Legal. É bem complexo, na verdade, mas eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Adestramento clássico, nós vamos falar sobre competição. Basicamente é você fazer o exercício da melhor forma possível, tentando buscar sempre a melhor nota. Tá? Vamos comparar com uma ginástica artística, Legal? ok? Aham. Então você é subjetivo, você vai ganhar uma nota por aquele exercício executado. Hum, Todos têm que executar os mesmos exercícios. Porém, cada um vai ganhar uma nota diferente do outro, de acordo com a execução. Certo? aham. Que é diferente do adestramento do cavalo, basicamente só o foco em ser tecnicamente impecável. Uhum, Basicamente é isso. O adestramento ele tem que existir em qualquer cavalo, uhum, seja na rédeas, no tambor, no salto. uhum, Você montar e ensinar um cavalo a partir ao galope é adestramento. uhum, Quando você está em cima do cavalo, tudo é adestramento. aham. Então, você está dizendo, por exemplo, quando a gente está numa prova de salto, nós temos ali o percurso, que a gente reconhece a pista no dia. Tem alguma coisa pro adestramento, que você fala que tem que fazer, todo mundo tem que fazer o mesmo exercício, alguma coisa assim. Então, no dia, ou sei lá, antes, a gente vê muito na internet o pessoal olhando uma folha e andando na cozinha, brincando, assim, eu decorando a minha prova de adestramento. É mais ou menos assim que funciona? Eles dão previamente os exercícios? Sim, na prova de adestramento, sim. Todos Hum. executam exatamente a mesma sequência de exercícios. Ah, Tá? legal. Então, na prova, nós temos 3 juízes, pelo menos, né? Em provas nacionais, no mínimo 3 juízes, de 3 a 5 juízes, mas pelo menos três. Bastante. Aham. 3, ou 5, ou 1, né? Uhum. Mas em geral são 3 juízes, e cada um dos juízes julga de ângulos diferentes na pista. Então, cada um Ah, tem uma visão daquele exercício que está sendo executado. Porém, o exercício ele é o mesmo. Só que você vai julgar, você viu uma coisa, eu vi outra, e legal. assim vai indo. E aí essas notas elas são somadas, cada uma tem um peso diferente, né? Tem Uhum. algumas com peso diferente, elas são somadas, divididas, e aí é obtido um percentual de aproveitamento, certo? Uhum. Então, eu estou numa prova e faço 70% de aproveitamento. Então, quer dizer, basicamente, bem simples, que eu tirei, todas as minhas notas foi uma média de 7
em todos os meus exercícios. Então é mais ou menos isso aí, só para ficar bem simples de entender. Ah, legal, ficou bem mais claro agora. Eu não entendo muita coisa de adestramento, já tô aqui sim, me sentindo uma especialista. Então, acho que a segunda pergunta é: quais são os erros mais comuns que você vê em cavaleiros iniciantes e como que dá para corrigir esses erros? Essa pergunta é bem complexa, porque o que eu vejo de maior erro em todos é tentar pular etapas. Ah, então acho que não só no adestramento a gente tem isso. Isso é no cavalo, É. no mundo do cavalo. Acabei de comprar um cavalo de 5 anos e eu já quero fazer São Jorge. Não. Isso, né? São Jorge, para quem não sabe, é só o primeiro nível internacional, Ah, ok, tá? ok. É o primeiro, como se fosse um nível para pan-americano. Ah, beleza, beleza. Vamos comparar com o salto? Vamos. 1,50 m, Bem alto. tá? Provas de 1,50 m. Olimpíada 1,60 m, Beleza, né? Aí é o grande prêmio. beleza. O São Jorge, a intermediária, é o 1,50 m, equiparando ao salto, tá? Grosseiramente, me perdoem, turma do adestramento. Mas grosseiramente, só para ficar um pouquinho mais fácil de ilustrar. Beleza. Né? Então, comprei um cavalo de 5 anos, comprei hoje, daqui a um mês eu quero entrar em prova e fazer São Jorge. Calma, não é? 5 anos nem pode fazer. Então, isso que eu Entende? ia falar. É que Não, nem no salto. A é partir dos igual. 6 anos que um não profissional pode estar montando o cavalo em competição. Também. Na Também? verdade, é um pouquinho diferente, tá? Ok. Eu posso montar cavalos abaixo de 6 anos sendo amador. Aí, só que eu não posso fazer a categoria cavalos novos, Ah, beleza. Aham. tá? Aí eu posso fazer as categorias elementar, preliminar, até 6 anos, elementar, preliminar e média 1, Ok. tá? No salto, acho que é a partir dos 6 anos que um não profissional, amador, enfim, pode montar. E aí, antes dos 5 anos, somente os profissionais, né, qualificados que podem estar montando cavalos novos, 5 anos para baixo. Não, o cavaleiro pode montar o cavalos novos, não é problema, só que ele não entra como cavalos novos daí, ele entra só como uma sim. categoria básica. Aí estou montando um cavalo de 5 anos, por exemplo, eu vou fazer 90 centímetros. Eu entro como amador 90 centímetros, Ah, tá, entendi. Aham. entendeu? É basicamente a mesma situação, quer dizer, basicamente ele acaba sendo, ele pode executar, então ele pode fazer com cavalo novo, só que ele vai competir de igual para igual com o cavalo velho, né? Então essa é a diferença, aí é uma opção de cada um. Entendi. Essa parte de pular etapas é muito complicado para um cavaleiro novo, né? Sim, é muito fácil de acontecer. É muito fácil de acontecer para um cavaleiro profissional também. A gente se perde, a gente esquece, né, dos processos. Isso é fato. Não é só... Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Eu também esqueço. A sensibilidade se torna tão grande quando a gente é profissional que a gente sente que o cavalo vai pedindo as coisas pra gente. É importante a gente sempre ouvir o cavalo. A gente tentar entender o que ele quer, o que ele está pronto para nos entregar. Entregar. Desculpem. Tá nervoso, tá tudo bem. Então, o que é importante é a gente entender, ouvir o que o cavalo está pronto para nos Entregar. entregar. Perfeito. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue evoluir mais rápido. E esse é o problema. Porque quando isso acontece, a gente esquece de ter uma base sólida e é onde a gente perde os cavalos lá na frente. Onde os cavalos quebram mais rápido, né, se lesionam mais rápido, ou eles executam exercícios, só cumprem, não executam com qualidade. Então, quando você tem esses pontos, quando você perde esse ponto, na verdade, é onde a gente realmente separa, né, o bom cavaleiro do excelente cavaleiro. Perfeito. Né? Legal. Então, agora vamos para a próxima pergunta. Acho que foi Ok. isso. A terceira pergunta seria: qual a diferença entre o adestramento básico e o clássico? Você falou que é do adestramento clássico, né, Thiago? Então, não tem diferença. Na verdade, o adestramento básico, todos os cavalos têm, todas as modalidades vai ter um tipo de adestramento. Seja voltado, obviamente, para aquilo. Né? Então, vamos lá. Vamos puxar
dentro do salto que é o teu mundo, Aham. tá? Quando você monta o cavalo, qual é a tua rotina quando você monta o seu cavalo? Eu tenho que aquecer ele. Você anda ao cam- passo, Eu ando ao passo, aí você daí parte eu ao faço um trote. trote, faço um pouco de trabalho de chão no trote, daí vou pro galope. Legal. Opa, vamos volta. Você faz o quê? Um trabalho de chão no trote. Legal. O que que você faz de trabalho de chão? Eu passo vara, faço círculo, Você está faço ensinando o trabalho. teu cavalo. Tudo Hum, que você faz enquanto você está em cima, você está ensinando. uhum. Ou ele está te ensinando, ou você está ensinando para ele. Enfim, os dois estão se No momento, meu ensinando cavalo tá me ensinando, tá, gente? mutualmente. Vocês estão se ensinando. Então, adestrar é isso. É você Hum, fazer as coisas, tudo que você for fazer, fazer bem feito. uhum, Então, eu estou num ritmo bom, né? Eu estou impulsionado. A minha transição do passo para o trote foi boa. A minha uhum, transição ao galope foi boa. A minha transição do galope para o trote foi boa. Eu consigo parar meu cavalo. Eu uhum. consigo recuar meu cavalo. Perfeito. Eu consigo fazer um círculo de 10 metros. Eu consigo fazer um círculo grande. Eu consigo fazer uma meia volta. Uhum, Eu consigo alongar o galope. Consigo diminuir o galope. perfeito. Isso tudo é adestramento básico, certo? Uhum. Ah, então tá bom. Eu faço tudo isso dentro da prova. Só que a Aham. diferença é que dentro do adestramento clássico existem objetivos mais específicos. Uhum, Então, quando eu busco uma transição, ela tem que ser o mais perfeito possível. uhum. Fluente, relaxada, com contato. Eu lembro que você disse uma vez pra mim que eu tenho que incomodar o mínimo possível o cavalo e tenho que mostrar o mínimo possível das minhas movimentações em cima do cavalo quando eu vou fazer essas transições. Quando é para o adestramento clássico, prova, é Aham. exatamente isso. Ah, O que que o entendi. juiz quer ver? Que eu fiz o mínimo possível, ou ele não quer ver eu fazer em Uhum, cima do cavalo e o cavalo atender. uhum. Né? Então, quanto mais sutil for o meu comando e o cavalo atender, melhor. Legal. A gente falou de adestramento básico, né? Que você já falou pra gente, o clássico. Quais são as outras categorias de adestramento que tem, então? Não tem outra, na verdade Seriam só as modalidades na prova? Tipo, Não, tá, daí você tem as categorias e as séries, né? Então você Sim. tem, assim como é no salto tem as alturas, a gente Uhum. tem as séries dentro do adestramento. Tá muito famoso hoje em dia a categoria freestyle, né? A série freestyle. Série freestyle, na verdade não é uma série, né? Em campeonatos brasileiros e tal, no último dia sempre você vai ter um freestyle dentro da sua categoria. Ah, que legal. Explica um pouquinho pra gente, já que a gente tá falando assim. Freestyle, vamos lá. Freestyle é quando você monta uma coreografia com os exercícios obrigatórios e dentro dessa coreografia você coloca uma música Uhum. para cada um dos teus exercícios ou os teus andamentos, né, onde você está ali dentro da reprise. Então, eu estou ao passo, eu tenho uma música X. Eu estou ao trote, eu tenho uma música Y. Uhum. Tem uma transição eu tenho um trote alongado, por exemplo, eu posso aumentar essa música, eu posso pôr alguma batida diferente e tal. Legal. Aí eu vou pro galope, eu tenho outra música pro galope. E aí você ganha uma nota por execução e criatividade. Legal. O Snoop Dogg ficou muito interessado nisso, né? Exatamente. Isso Ficou ficou bem super famoso famoso. nas Olimpíadas por causa do Snoop Dogg, Ah, que foi aí sensacional. ele tava lá, né, Aham. Ele tava nas até com o Olimpíadas. lookinho de dressage, né? Tava mesmo. E, inclusive, um cavaleiro brasileiro, Henderson, Hum. que hoje mora na Europa, e ele fez um freestyle, ele foi classificado para a final da Copa do Mundo, Uhum. no dressage, no adestramento, Uhum. com hip hop Do Snoop do Dogg? Snoop Dogg. Ah, eu acho que eu vi na internet, tá bombando agora, né? Bombando, foi muito legal. É muito lindo de ver. É muito legal, Busquem lá, gente. o Henderson Oliveira, acho. Não Não sei. lembro o sobrenome dele, me perdoe. Mas busquem Henderson e Fogoso. Fogoso. Fogoso é o Nome nome legal. do cavalo. Gente, pra quem não viu ainda os freestyles do dressage ou adestramento, vejam, que é sensacional. As músicas são Sensacional. boas, o cavalo anda na batida, é super satisfatório de ver, E né? é gostoso de fazer também. Eu também queria fazer É um bem dia, mas eu legal. acho que eu sou uma negação pra isso. Bem legal. Ó, pra quem nunca viu, em novembro nós teremos um freestyle lá no Euipos. Ah, aqui em Curitiba, no Paraná. Sim, acho que dia 11, 12.
preciso confirmar essa data. Então já fica o chamado, né, gente? Acho que é 11, 12. Deixa eu ver. Desculpem aqui, eu vou confirmar aqui até. Confirma pra gente que daí a gente já faz o chamado, que, gente, adestramento é uma categoria muito bonita, é uma categoria muito satisfatória de ver. É 15 e 16, dia 16, 15 e 16, a prova é 15 e 16. E no dia 16 é o dia do freestyle. Legal, então dia 16 de julho. Novembro. Aqui em Curitiba, no Paraná, no Arazeu Ripos. Legal. Isso, muito bem. Gostei. Vamos para a próxima pergunta, faltam duas. Claro, vamos lá. Qual seria o maior desafio do adestramento e o exercício mais difícil, na sua opinião, Thiago? O que, que você acha? Vamos começar pelo exercício mais difícil. Vamos. Para mim, o exercício mais difícil é o apoiar. Apoiar? O que, que é apoiar? Difícil Manter explicar, o contato no cavalo? Não, Deixar o cavalo apoiar? o apoiar é quando o cavalo anda de lado. Ah, tipo de sirizinho, assim, que nem o É, tipo de sirizinho, exatamente, tipo de sirizinho, com uma encurvação em direção ao movimento. Então, imaginem uma vírgula Uhum. andando Na diagonal? na diagonal. Ah, então tá? é a curvatura do cavalo, Para a né? esquerda, Ou seja, ele o está pescoço, virado para a tudo, esquerda, tá. tudo tá dobrado para a esquerda e ele continua andando para a esquerda. Mas por que esse é o exercício mais difícil? Porque na natureza é um único exercício, é a única coisa que ele não faz. Ah, é? Todo o resto ele faz solto no campo. Todo o resto. Então ele dá o passo, ele trota, ele aumenta, ele alonga o trote, ele muda de mão ao galope, ele faz pirueta, ele pode fazer passagem, ele pode fazer piafé. O único que ele não mostra naturalmente solto são os movimentos laterais, principalmente o apoiar. Então, por isso é tão complexo. Nossa, É contra o movimento natural do cavalo. que interessante, né? E você sabe por que fizeram esse movimento? Todos os exercícios do adestramento foram baseados na guerra. Sim, exercícios de guerra. Então, o adestramento clássico ele foi criado para desenvolver habilidades nos cavalos usados na guerra, lá no 1900 e 800, sei lá quando. Gente, mas isso é muito interessante. Não faço ideia da data disso, mas quando se usavam os cavalos como instrumentos de guerra, eles precisavam ser treinados e eles eram melhorados para ser melhores armas, né? Nossa, então tá, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Como é que eles treinavam os cavalos para guerra? Sendo que hoje os nossos cavalos assustam com a própria sombra. Então, na verdade, quem assusta não são os cavalos. É a gente, né? É a gente. Você já me falou isso em treino. Se Somos eu não nós. tô vendo, o cavalo também não tá. Se eu não vejo, o cavalo não vê. Raras exceções vê, claro. Claro, não é regra. Pode acontecer. Mas, em geral, nós assustamos nossos cavalos. Porque a gente escuta e vê antes deles. E a gente dá uma atenção àquele simples folha caindo, um plástico se movendo. Nós damos atenção àquilo. E aí ele presta atenção porque nós observamos. E isso é muito verdade. O Thiago, você domou o meu potro agora, que eu tô montando. E o Bugatti, ótimo O cavalo. Bugatti. Obrigada. Ele ficou muito bem domado, graças a Deus. E eu fico, Feliz. no começo, a primeira semana que eu montei ele, eu ficava muito tensa. E ele, consequentemente, ficava tenso junto comigo. Hoje em dia, coitado, eu percebi que ele não olha nem pra nada. Ele tá mais focado em mim, em cima dele, do que em outra coisa. No exercício que ele tá fazendo, do que em outra coisa. Isso é muito interessante. Exatamente. Eu que ficava tenso, deixava ele tenso. Posso contar uma historinha bem rápida? Pode contar uma historinha bem rápida. Eu tenho um grande amigo meu, e um dia eu fui para a fazenda dele e tal, e fomos fazer uma cavalgada, e ele mandou encilhar todos os cavalos da cavalgada, parará, e falou, você vai nesse. Eu falei, beleza, fui lá, montei, todo mundo montou, tarará. E, ok. Passeamos pela fazenda, o cavalo tá um pouquinho agitado, mas eu nem dei bola, eu segui o baile. Fizemos a cavalgada que a gente precisava, ele queria apresentar a fazenda toda. Quando eu desci, ele virou pra mim e falou assim, deu certo. Eu falei, o que deu certo? Fazia mais de ano que ninguém montava esse cavalo é louco. É teu amigo mesmo? Então, eu achava que era. Aí ele falou, não, esse cavalo é bem louco, cara, tal, não sei o que, ninguém monta esse cavalo.
Aí eu falei, obrigado pela consideração, né, dele. Eu tinha que pôr o cavaleiro mais experiente para ver se o cavalo realmente era o que todo mundo achava que era. Eu falei, nem percebi. Por quê? Porque eu montei o cavalo naturalmente. Eu não dei a devida atenção que todo mundo faz com o cavalo. Uhum. Então, quando o cavalo se sentiu confortável comigo em cima, porque eu estava confortável, eu estava confiante. Porque eu não fazia nem ideia do que era o cavalo. Se o meu amigo tivesse virado e falado, olha, cuidado, que esse cavalo não é de confiança, Aí ia ser diferente, eu né? ia mudar totalmente minha atitude. Uhum. Então, as nossas reações em cima do cavalo refletem exatamente o que eles vão fazer com a gente no decorrer da nossa montada, né? Do nosso treino. Então, se eu vou tenso, ele vai estar tenso. Se eu vou relaxado, ele vai estar relaxado. Se eu olhar para Se eu olhar a pomba voando no céu, ele também vai olhar. Todo mundo fala, principalmente quem não tá no meio do cavalo, que o cavalo é um animal super sensitivo. Isso é muito verdade. Sabe, desculpa, vou te interromper. Sabe, vocês já assistiram Avatar, com Claro. certeza. Todo mundo já deve ter assistido Avatar. Sabe quando o cara liga, o Avatar, eu não lembro o nome dele, liga a trança dele na crina do cavalo? Aham. Lembra? Sei. Essa é a conexão. A gente tem que ter exatamente a mesma coisa com os nossos cavalos. E é assim que funciona. É. Entendeu? Eu escuto muitas pessoas falando, é porque eu não me conecto com o meu cavalo, não sei o que fazer. Às vezes falta o momento de estar com o cavalo, você não acha, Thiago? Gente, Eu vejo muita gente que só chega, o cavalo tá pronto, encilhado, monta, depois pega e desce e vai embora. Não dá nem um agrado no final do treino, sabe? Exatamente. Esses são os consumidores, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa divisão dos consumidores e dos amantes do cavalo. Pois é. Então, isso não vai perder nunca. Não quer dizer que os consumidores não gostem do cavalo. Mas é um trato diferente. É diferente. Mas esses são cavaleiros de Amazonas que, em geral, não chegam muito longe, são os que param de montar lá na frente. São, em geral, as pessoas que só vão por causa da competição, só vão por causa de status. Então acontece. Isso acontece no cavalo e acontece em um monte de outras situações. É uma coisa que pouca gente fala sobre, né? Porque é um mundo muito pequeno, mas existe muito isso no nosso meio, né? Existe bastante. Ainda bem que hoje nós temos um controle e uma regulamentação extremamente rigorosa. Né? E cada ano então, vai ficando mais rigorosa, Mas né? isso é ótimo. Graças a Deus. Isso é ótimo. Então, é muito importante para a nossa arte, para o nosso esporte, ter essa regulamentação toda, esse cuidado ao extremo, porque o cavalo ele é sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre. Em todos os momentos, enquanto a gente está montado, enquanto a gente não está montado, o cuidado é todo para eles. Sim. Então, até, né, às vezes os amigos que desconhecem, a família que desconhece como é que é, falam, mas você dedica tanto tempo, você... Eu escuto isso todo esse dia. Você... Eles falam, nossa, né? Você vai de Você dedica tanto domingo. dinheiro, gente, você dedica tanto tempo. Sim. Eu falo, cara, eles precisam muito mais. E porque eles não falam, eles não... Não estão ali para expressar, né? Eles não se expressam. E eles são atletas, então eles precisam de cuidado, atenção redobrada. Eles são muito mais atletas do que nós. Com certeza. Né? Nós que estamos em cima. Então né? Até um reflexo disso é a idade em que temos competidores de alto nível dentro do esporte, dentro do salto, dentro do adestramento. Né? Você tem pessoas hoje olímpicas com 70 anos. Pois é. Loucura, né? Eu acho. Meu pai mal consegue ir pra academia agora, tadinho. Então, você vê? Então, ele tá com 70, desculpa, pai. Né? Então você vê, hoje você tem cavaleiros, a campeã olímpica tem 60 eu acho que 68, 67, 60 Pois é. Se eu não me engano. Não me pergunte, eu não vou saber. Mas assim, então é um esporte com uma longevidade muito alta. Uhum. Então, eu com 41, eu ainda não é minha pretensão mais, mas eu ainda teria chances de conquistar algo, almejar uma Olimpíada, almejar alguma coisa. Perfeito. Obviamente que a gente sabe as limitações financeiras, limitações físicas de cada um, né? Com certeza. Mas não seria por idade, entende? Uhum.
Voltando pro assunto de que o cavalo vem em primeiro lugar, você estava falando e só me veio na mente quando eu caía no ano passado, passei por uma cirurgia, e mesmo de tipóia eu ia pro Aras e todo mundo ficava me perguntando, tá, mas tá como machucado, vai fazer o que lá? Eu falei, gente, meu Eu cavalo só tá quero estar lá perto ainda. dele. E eu só ficava lá, né? Eu só quero estar perto Escovando deles. meu Exato. cavalo, Eles dando transmitem, comida, eles levando no transmitem uma coisa pasto. muito boa pra gente, né? É diferente, é uma É sensação diferente, é diferente. única. Ah, beleza, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, eu amo, eu tenho gatos, eu gosto de cachorro, sempre tive cachorro. Também tenho gato e cachorro. O cavalo é diferente. É. E Me só a gente que tá desculpem, só ali. a gente que sabe. Porque, cara, Só é de falar, o muito nosso olho louco, brilha cara. e o sorriso aparece, É né, Thiago? É muito diferente. louco. A O coração sensação de fica estar quente. perto deles é foda, fenomenal. Desculpa, Pô, a gente vai ter que cortar. corta aí. É Mas totalmente eu diferente, né? entendo. Estar com cavalos, acho que só a gente que tá lá pra entender mesmo. Porque é o que eu falo também. Não existe uma pessoa que é neutra. Ou ela ama o cavalo, ou o cavalo não faz diferença, assim. Porque o cavalo é muito importante Exatamente. pra quem Até, gosta. como eu estava falando ali, o consumidor do cavalo, né? Que existe, né? A galera que Tem. tem. Eu quero mais competir, eu quero ganhar, enfim, isso é normal, é natural. Esse também ama o cavalo, só que ele ama de uma forma mais fria, de uma forma mais. A Mas gente ele é também mais ama. tóxico, né? Ele vai dar tudo que ele puder pro cavalo. Mesmo o consumidor, ele vai Sim, tratar até o porque não é um cavalo da esporte melhor forma. barato, né? Ele vai cuidar do cavalo da melhor forma possível. Tá? Mas esse consumidor, ele vai trocar o cavalo. Ah, esse não tá dando resultado, eu compro outro. Barará. Então é nesse sentido que eu quero dizer que ele acaba sendo um pouquinho diferente de nós que realmente vivemos, gostamos do cheiro do cavalo. É. Aquela né, de pôr a cadeira na frente da baia e ficar só escutando a respiração dele aqui É na verdade. Daí orelha, quando assim. eles apoiam a cabeça na nossa, o É focinho. top, cara. Meu É Deus do muito céu. bom. É diferente. Exatamente. Então vamos para a última pergunta, Thiago. Que você estava falando que teve uma chave que virou na tua vida aqui no adestramento. Você estava passando por uma fase, daí o adestramento fez essa virada de chave. Eu queria saber se você podia falar um pouco pra gente sobre isso. Legal. Essa virada de chave. Peguei no. Não, é super legal. Isso, na verdade, é uma história realmente bacana. Essa virada de chave é exatamente aquela questão do avatar ligar a trança do meu cabelo na crina do cavalo. Uhum. Onde acontece essa conexão. Isso acontece com todos os cavaleiros. Uhum. Tá? Eu lembro exatamente do dia que aconteceu comigo. Eu lembro do nome do cavalo, onde eu tava. Em que planeta estava alinhada a Terra? Cara, eu lembro perfeitamente. Eu acho que eu devia ser bem novo. Eu devia ter uns 14 anos. Eu tava montando com um dos meus grandes professores, o Ito Hissiluka. Beijo, Ito. Vou mandar depois para vocês. Fez parte do meu aprendizado e faz até hoje. Ainda é um professor. Tem livros e tal. Eu estava montando na casa dele, estava tendo uma aula lá com ele, e ele me passou os exercícios e eu não conseguia fazer. Eu lembro assim que estava me batendo demais para De adestramento. de adestramento. Ok. Eram algum exercício simples, uma espada dentro, alguma coisa assim. E, pô, não estava saindo. E o cavalo se chamava Netuno. Era branco, lindo, parecia um cavalo de príncipe, assim. Era lindo, lindo, lindo. E, sei lá, não deu certo aquela aula, eu fui dormir. Fomos dormir e tal. E no dia seguinte eu fui montar o cavalo de novo. E para tentar chegar naquele resultado que ele queria. De repente, naquele dia aconteceu tudo. Tudo saiu sem eu precisar pensar. Foi, cara, que coisa doida, né? Foi, que incrível isso. Foi aí que eu entendi que essa virada de chave, na verdade, é quando você tem total controle das tuas ações do teu corpo, das ações do teu corpo. Por isso que quando às vezes você vai me dar umas dicas, você fala, para de pensar. Para de pensar. Senta, E sente sempre o dá cavalo. certo. Sempre dá 100% certo. dos casos, galera. Sempre dá certo. Porque quando a gente pensa, a gente automaticamente manda muitos comandos pro nosso corpo. Sem a gente entender isso. Então, quando eu pensei... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Em fixar o joelho. Pensei em partir ao galope. Quando você pensa, eu vou partir ao galope naquele lugar, né, naquele específico ponto,
O meu cérebro já mandou pro meu corpo todas as informações. Perna de dentro na frente, perna de fora um pouquinho mais atrás, assento um pouquinho distribuído no glúteo do lado de fora, minha mão esquerda um pouquinho mais, minha mão direita um pouquinho menos, um pouquinho mais, barará, 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 barará. Ponto. Todo o meu corpo já está automaticamente esquematizado para executar aquele exercício. Então, quando a gente pensa, já é o suficiente. A gente já mandou comandos suficientes para o nosso cavalo. Pensa o seguinte, a gente se incomoda demais quando tem moscas, certo? Perfeito. Durante o trabalho, certo? Aham. Porque o cavalo se incomoda, certo? Sim. A mosca senta no pescoço do cavalo. A gente já tá assim, né? O cavalo balança a cabeça, certo? E a gente já tá assim, batendo no monstro. Se o cavalo sente uma mosca pousar nele, o que você acha que ele sente quando eu bato a perna nele? Perfeito. Muita informação. Tá entendendo o tamanho da informação que você tá dando? Eu não preciso. Eu tenho que as minhas informações que eu transmito pro meu cavalo têm que ser equivalentes a uma mosca pousando em cima dele. Olha que louco. Por que então, quando eu te falei, para de incomodar o cavalo, para de fazer as coisas. Escuta você me falar muito isso. Para de fazer as coisas, para de pedir as coisas. Porque a gente pede em excesso. A gente transmite informações em excesso para o nosso cavalo. O cavalo, naturalmente, é espetacular. Ele sabe fazer. Tudo. Tudo já existe dentro dele. A gente só... O que é adestrar um cavalo? É você adequar a comunicação entre cavaleiro e cavalo. E isto é isso. Isto tem esse resultado. Ponto. Isso é adestrar um cavalo. Agora, para você transmitir essa comunicação, você não precisa insistir em dar aquela ordem ou aquela sugestão de exercício. Você joga aquilo e ele responde. Tem cavalos que respondem mais rápido, tem cavalos que respondem mais lento. Mas a ideia é que cada vez esse comando, essa sugestão que a gente pode dar seja muito mais sutil, mais refinada, mais delicada, Legal. como uma mosca pousando no pescoço, no lombo do cavalo. Se ele sente Legal. isso. Isso é muito coisa de adestramento, né, Thiago? Cara, mas não é do adestramento, Deveria isso ser tem que de ser do tudo, cavalo. né? Isso não deveria ser do adestramento, teria que ser do cavalo. Falta um pouco dessa base, eu acho, para muitos cavaleiros. Infelizmente, os processos são pulados. Desculpem, tem muita gente que vai ficar braba comigo, mas isso é o que na verdade, acontece não em falava, 90%, se não mais, de todos os cavaleiros pulam etapas. Não tem a paciência, né? Me perdoem, eu sei que vão ficar bravos comigo, mas eu me incluo nessa. Pois é. De alguma forma eu me incluo nessa. Eu também. Eu já, às vezes me encantei com certas coisas e quis pular a etapa, tive que voltar uns 3 passos para trás, assim. Acontece. Acontece. E não sou, gente, não sou perfeito, não erro, pulo etapas, estrago o cavalo também. Não tem como. A gente é um processo que a gente não domina, infelizmente. Por mais experiente que você seja, ninguém tem o domínio total, porque é um ser vivo. Então a gente Com a pode própria errar. personalidade. A gente pode É um errar. indivíduo, né? A gente pode errar. Né? Então, exatamente, cada um é um indivíduo distinto. Cada um é tratado de uma forma específica. Uns entendem, outros ficam bravos, outros entendem mais do que outros, menos do que outros, e assim a gente vai indo. Cada cavalo é uma leitura diferente, é um indivíduo. E, Thiago, não sei se você concluiu, mas eu queria aproveitar e fazer 2 perguntinhas, assim, fora do que... Claro, Não se fica à assusta, vontade. fora do que a gente tinha Imagina. combinado. Você falou que você estava usando o lusitano quando você começou o adestramento, né? Teu pai comprou o lusitano e tal. E existe alguma uma raça específica para o adestramento? Porque chega a uma certa altura, por exemplo, no salto, que alguns cavalos não conseguem acompanhar um BH, por exemplo. Existe alguma coisa assim no adestramento? Ou um cavalo... É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Existe genética. Genética é feita para aquilo, tá? Para aquele específico objetivo. Então, se você tem uma genética
bem feita, obviamente o teu caminho é mais rápido e mais fácil e você vai chegar mais longe, tá? Mas não quer dizer que um cavalo que não tem uma genética boa também não possa chegar. A diferença é que ele vai levar mais tempo ou o caminho vai ser um pouquinho mais conturbado, certo? Vamos lá, outro exemplo. Eu posso pegar uma estrada com um carro popular 1.0 e fazer uma viagem de 4.000 quilômetros? Posso, Mas vai ser um pouco mais sofrida do que mas com desconfortável, moda de van. sofrido. Exatamente. Muito melhor se eu pegar um carro para longas distâncias, um carro que foi feito para fazer, né, expedições, digamos. Perfeito. Entende? O caminho, ele é o mesmo. Só que você vai sentir mais os buracos, você vai sentir mais a estrada de chão, você vai sentir... Vai chegar, vai. Só que vai ser mais doloroso o processo, entendeu? Então, todo cavalo é possível chegar. Né? Todo cavalo não, vai. Vamos botar uns pingos nos is. Nem todo cavalo. Mas, em geral, um cavalo pode chegar. Tá? Pode. Agora, se tiver genética envolvida, com certeza é muito Vai mais facilitar, rápido, mais fácil e menos doloroso o processo. Entendi. E uma outra pergunta, bem longe do que a gente está falando. O que são as letras em volta da pista de adestramento? Essa é uma Que isso é pergunta, uma dúvida minha. isso é uma pergunta tão difícil, eu não vou saber exatamente o significado de cada uma. Mas, voltando lá na guerra, cada letra é destinada a um cargo do exército. Ah! É algo parecido com isso, assim, uma coisa nesse gênero. E em cada letra que você... Tipo M major, entendeu? Enfim, mas eu o não sei G exatamente. general, assim. Não Mas sei se é uma coisa do gênero, assim, sabe? Mas eu entendi. não lembro direito, a informação que eu precisaria... E elas estão, assim, dispostas em volta da pista com Sem que sentido nenhum. objetivo? Ah, Ela só tem o objetivo de marcar o local, transição, o ponto assim? de transição, exato. Nossa, eu nunca ia imaginar. Primeiro que eu nunca ia imaginar que o adestramento surgiu dos treinamentos para o cavalo de guerra, e muito menos que as letras significavam os cargos. Bem longe da minha... Então, das vozes da minha cabeça, isso. é bem por aí, assim, continua sendo dentro do objetivo da guerra, só que quando os cavalos pararam de ser usados como frontes de batalha, eles precisavam dar um destino para eles. Então, eles começaram a transformaram isso em uma arte, em uma forma de mostrar que aquele treinamento era melhor do que do outro, né? Que o meu exército era melhor do que do outro, enfim, que o meu país era melhor do que o outro e virou olímpico e virou Legal. um esporte, né? Interessante. Poxa, Thiago, acho que de perguntas que a gente tem sobre adestramento é isso. Eu quero agradecer muito a sua participação hoje, por ser nossa cobaia no primeiro episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que gostem. Né? Posso deixar meu arroba aqui também no Instagram. Pode deixar o arroba, Thiago. É Asinelli Dressage. Legal. Asinelli, ASNLLI. Dressage, né? Então, quem quiser segue lá. Tiver pergunta, pode mandar recadinho lá, que a gente vai respondendo. Pode sim, dentro gente. do possível. Sigam o Thiago. Lembrem do evento dia 16 de novembro, que vai ter o freestyle, que tá super em alta hoje. Muito obrigada por participarem do nosso primeiro episódio aqui. Vou trazer mais pessoas com especialidades diferentes da do Thiago. Vai ter de salto, eu quero trazer de range sorting também, várias outras categorias da equitação que o cavalo faz parte, para a gente poder tirar dúvidas, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem ou que podem vir a surgir no futuro. Super legal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, Thiago. Gente, por hoje é só. Muito obrigada por assistirem. Compartilha, dá um like, comenta o que você quer ver. Segue a gente e até o próximo episódio.